Nós estamos hoje aqui na cidade histórica de Triunfo, uma cidade muito importante dentro da história militar, da história econômica e da história religiosa do nosso estado. Esse local onde nós estamos é a paróquia Bom Jesus do Triunfo, que é a terceira paróquia mais antiga do estado do Rio Grande do Sul, sendo a mais antiga da Diocese de Montenegro. A datação da paróquia, desta igreja que nós estamos, o início da sua construção é 1754. E a paróquia foi elevada em 1757. A nossa paróquia Santa Ana de Capela de Santana é a terceira mais antiga da Diocese de Montenegro. Portanto, Triunfo é a primeira, depois a paróquia São José, aqui muito próximo em Taquari, é a segunda, e finalmente Capela de Santana, de 1814, é a terceira paróquia mais antiga da Diocese de Montenegro, sendo a 16ª mais antiga do estado do Rio Grande do Sul. Esse local onde a gente está, esta cidade, é uma cidade que pulsa história. Ao andar aqui pelo Centro Histórico de Triunfo, nós vamos ver casarões antigos, casarões históricos, ruas ainda com seu calçamento original, que remontam ao passado muito antigo. Aqui em Triunfo, por exemplo, e depois nós vamos acompanhar algumas imagens, é a terra onde nasceu o general Bento Gonçalves, o principal líder da Guerra dos Farrapos, que acontece lá no ano de 1835 e vai até o ano de 1845 com a assinatura do Tratado do Ponche Verde, no qual então nós temos a paz aqui no Rio Grande do Sul. Esse local também, nessa região, aconteceram muitas batalhas, onde muito sangue foi derramado por muitas pessoas. Nós também tivemos aqui em Triunfo e na nossa região de Capela de Santana a presença dos povos africanos que sofreram durante muito tempo com a escravidão. Por sermos uma região onde a pecuária é muito presente, os povos escravizados faziam também esse trabalho de estancieiros, muitas vezes cuidando do gado, muitas vezes cuidando da plantação, cuidando das terras dos senhores. É importante que a gente possa conhecer a nossa história para não esquecer aqueles erros que foram cometidos e enaltecer aqueles momentos gloriosos que nós vivenciamos. Nesta igreja também jazem os restos mortais de Jerônimo de Ornelas, que é considerado o fundador da cidade de Porto Alegre. Segundo a tradição oral, segundo aquilo que as pessoas falavam umas para as outras, foi Ornelas que trouxe para Porto Alegre a devoção a Santa Ana, onde hoje nós temos o Morro Santana, em Porto Alegre, muito próximo ao bairro Agronomia, ali na capital gaúcha. E segundo a tradição também, embora possam haver controvérsias, foi Jerônimo de Ornelas também que, passando pela região de Capela de Santana, traz a devoção a Santana para o nosso local. Além de Ornelas, também aqui nós temos os restos mortais do padre Thomas Clark, que foi o primeiro pároco aqui de Triunfo. Foi o padre Thomas Clark também que foi o primeiro a celebrar, a rezar missa na localidade de Capela de Santana, porque antes Capela não era uma paróquia, então quem respondia pela nossa localidade era o pároco de Triunfo. Então, imaginem, hoje para a gente sair de Capela de Santana e vir até aqui Triunfo, a gente demora, em trânsito normal, mais ou menos uma hora e um pouquinho, para chegar até aqui. Lá no século XVIII, quando o padre Thomas Clark saía aqui de Triunfo e ia celebrar a missa em Capela de Santana, muito provavelmente ele fazia esse trajeto montado numa mula ou num cavalo, talvez fosse trocando o cavalo de instância em instância, mas a mula geralmente é um equino mais resistente a grandes distâncias. E a missa era celebrada, então, ocasionalmente, não era uma celebração semanal ou dominical como a gente tem hoje, com a graça de Deus, a possibilidade de participar. Tão próximo da gente, tão perto, tão fácil da gente chegar, né? Basta apenas você tirar uma hora do seu dia para vir até Triunfo, para conhecer essa história bonita da religião, das guerras
e principalmente da cultura açoriana tão presente não só em Triunfo, mas também na nossa querida Capela de Santana, do qual então a gente se orgulha e precisa valorizar. Pessoal, esse é apenas um dos vídeos que a gente vai gravar, uma série de vídeos contando a história da nossa região, mas sempre ligada à história do nosso município. Nosso município tem uma história tão antiga, tão bonita e muitas vezes tão escondida, precisa que esse tesouro seja revelado. Por isso que hoje nós estamos aqui na cidade de Triunfo, que tem tudo a ver com o início do processo de colonização açoriana do nosso município. Conhecendo essa história é fundamental para que a gente tenha conhecimento e tenha principalmente orgulho do nosso chão. Siga a TV Progresso nas redes sociais, facebook.com/TV Progresso Capela, no Instagram, @TV Progresso Web. Assista a TV Progresso em alta qualidade no YouTube. TV Progresso conta com os seguintes apoiadores: Logger Tecnologia, Amor Animal, Boutique e Pet Shop, Infância e Tal, Ginásio Rota 66, Filon, pra quem vive a real, Quality of Life, Silva Colchões, Essência Soluções Ambientais e Concepro Capela de Santana. Olá pessoal, dentro do nosso programa Muita História para Contar, talvez a gente tenha a ideia que quando a gente fala em história, a gente fale apenas do passado. É claro que falar do passado é importante para a gente entender de onde a gente veio, quais os caminhos nossos antepassados, as pessoas que passaram antes de nós por aqui, percorreram. Mas é importante também a gente vislumbrar o futuro e através de pesquisas históricas, de visitações a lugares que têm uma ligação com o nosso município, nós vamos conseguir traçar uma linha de projeção para o futuro, né? O que Capela pode oferecer, quais são os próximos passos do nosso município, o que a nossa comunidade pode sonhar. E digo a vocês que a gente pode sonhar muito grande, a gente pode sonhar muito mais daquilo que a gente já tem ou daquilo que a gente já teve. Então, Muita História para Contar é olhar o passado, mas vislumbrando o futuro com muitas coisas boas, com muitas conquistas. A gente pede que você divulgue o canal, fale para o seu amigo, para o seu vizinho, nas redes sociais, divulgue os links para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, para que possam conhecer aqueles caminhos já traçados, mas que possam sonhar juntos com a gente os caminhos do futuro. Porque, afinal de contas, nós temos muita história para contar e muita história ainda para construir juntos.